Vem cá, Miriam. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom estar aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que coisa mais boa estar aqui com vocês. A mais uma vez. Pois é. A Miriam, olha pra ela assim, ela já é uma pessoa zen. Aquela coisa, sabe? Aquela coisa zen, aquela coisa meio Gilberto Gil. A paz invadiu meu coração. Sempre. Sempre, né? Sempre. E você vai trazer pra gente aqui no programa essa questão dos chás. Como que ele pode nos... Especificamente hoje falando sobre insônia, né? Como ele pode nos ajudar nesse sentido e trazendo algumas coisas bem diferentes aqui que as pessoas costumam ter em casa e não sabem que podem usar. Então eu acho que é legal mostrar algumas coisas diferentes. Sim. Por exemplo, o alface, eu já vi dizer que ele tem algumas características, algum produto nele, eu não sei bem o que é, que ele ajuda a pessoa a dormir bem. Sim, o alface ele é ótimo indutor de sono, não só para adultos, mas a gente vai trazer umas outras dicas sobre ele que vai ajudar muito. Você, como terapeuta, contar carneirinho resolve? Contar carneirinho alivia ou cria mais tensão, depende. Eu, teoricamente, penso que vai causar mais tensão. Imagina você ver tantos carneirinhos pulando, você vai falar, não acaba mais? Mas, assim, é uma brincadeira que nós estamos fazendo aqui, óbvio. Mas existem, sim, algumas questões que podem ser feitas para que o sono venha com mais facilidade. Porém, é antes, não é hora que deita para contar carneirinho. É isso aí, gente. Olha... Eu quero que você aí de casa entre agora nas nossas redes sociais e faça a sua pergunta. Você tem insônia? Você gostaria de saber alguma coisa? O que pode te ajudar? Hoje o programa está especial para isso. Aqui é em casa e aí na sua casa, você junto comigo, a gente pode fazer em tempo real. E a terapeuta está aqui para responder para você, né? A Miriam. E você pode entrar e falar conosco. Sua avó, tem a sua vovó aí que anda dormindo mal? Geralmente o idoso tem mais dificuldade para dormir, ou não? Não necessariamente. O que acontece muitas vezes com o idoso, e disso eu tenho cadeira para falar, porque dentre algumas coisas eu sou gerontóloga, e o idoso muitas vezes o que acontece é que ele tem realmente uma necessidade menor de sono. E aí as pessoas acham que ele está dormindo pouco, não está aproveitando, mas não. Não necessariamente. A gente precisa desmistificar um pouco também essa questão, né, das idades e do sono. Geralmente as pessoas que dormem menos são as pessoas que estão ali na meia-idade, na correria, como se diz hoje. Estou na correria. É mais ou menos por aí? Sim, a gente pode dizer que sim, no sentido de pensar sobre a ansiedade, né? O dia a dia, a correria do dia que pode trazer e acometer essa insônia ou esse desconforto ao dormir. Mas isso tudo se dá muito pelo preparo, ou melhor, pelo não preparo para dormir. Precisamos nos preparar. A gente se prepara para tudo, menos para dormir. E isso é fundamental, porque... Eu já disse, com dor de cabeça você consegue trabalhar, né? Você está com algum problema de saúde, você ainda consegue. Se você está deprimido, você ainda consegue trabalhar. Mas se você não dorme bem, o raciocínio parece que vai apagando as luzinhas na mente da gente. Parece que os neurônios vão apagando. Sim, sim. É mais ou menos por aí? Sim, com certeza. Porque... A falta do sono, na verdade, o sono ele é reparador para o nosso cérebro, para as nossas sinapses, para coisas acontecerem. Quando isso não se dá, causa uma exaustão e aí, sem dúvida nenhuma, a questão da cognição, da percepção, isso altera bastante. Sem dúvida, isso é real. Nas suas terapias, quando você recebe pessoas que estão com problema de insônia, o que você, além da indução do sono com os chás, qual que é o tipo de terapia que você faz com essas pessoas? Sim, poderíamos falar de abordagens, né? Eu sou psicoterapeuta, então sempre eu volto isso para a saúde mental do indivíduo. Como esse indivíduo está no momento de vida dele, né? O que está acontecendo, o que está acometendo esse indivíduo para que, a partir daí, nós possamos fazer um trabalho de autoconhecimento que é importantíssimo. Você centrar em você, achar o seu centro. Difícil nos dias de hoje, mas acreditem, é possível. E, paralelamente a isso, o que nós fazemos? Usamos todas as outras questões que eu posso trazer, que são
os fitoterápicos, a homeopatia, a medicina chinesa, temos outras coisas que colaboram. Porém, sempre pensando que o autoconhecimento, a busca desse quem eu sou e como eu funciono é essencial. Isso aí é muito importante. Agora nós temos o pessoal da rua, né? Que está, assim, com muitas dúvidas. Vamos ver? Meu nome é Elisa Ferreira e eu gostaria de saber qual a causa da insônia. Aí, ó. Essa é uma pergunta ampla que eu poderia ficar 5 programas para respondê-la e ainda assim eu não a responderia, porque mais uma vez eu vou dizer, é muito pessoal. Porém, assim, fatores que acometem a insônia no modo geral. O estresse, a correria do dia a dia, a preocupação, o exercício físico noturno. Muitas vezes dizem, eu vou fazer exercício para que eu consiga dormir. Não é bem assim, mas principalmente compreender o que causa em mim a insônia. É uma investigação. É uma investigação. Então, assim, seria muito fácil dizer assim, gente, olha só, come isso, ou bebe aquilo, ou faz assim e estará resolvido. Então, eu quero até, inclusive, aproveitar e deixar claro para as pessoas e para os telespectadores que isso que nós trazemos são paliativos que vão ajudar, sem dúvida nenhuma, vão trazer benefícios, porém, precisa ser investigado. Então, um bom profissional para olhar o caso de cada pessoa individualmente. Trazemos questões aqui que vão ajudar, mas não são substitutivas de um bom investigador, então, que seria quem? Um terapeuta, um médico ou alguém que possa te dar essa orientação. Ainda bem que existem os profissionais, né? Porque a gente não se conhece. E é através de terapias que a gente vai se conhecendo e solucionando nossos problemas. Exatamente. Tem mais gente querendo falar conosco? Bota aí. Oba! Neide Pereira de Almeida. A pergunta é, a insônia tem a ver com a menopausa? Neide, ótima sua pergunta, porque muitas pessoas acham que a menopausa, inclusive, é tratada algumas vezes como uma coisa que, não, isso é normal das mulheres e é até uma bobagem. Não, realmente, nesse momento, acontecem inversões hormonais, né? Deficiências hormonais ou, inclusive, até excessos hormonais que sim podem causar insônia. Isso é muito importante, sua pergunta foi muito pertinente e eu diria o seguinte, quando você associa a sua insônia à menopausa, a esse período, é muito interessante você investigar as questões hormonais. É isso aí. E você de casa, tá com dúvidas? Quer saber mais sobre os problemas da insônia? Entre aí nas nossas redes sociais, fale com a gente, faça a sua pergunta. Nós temos aqui uma profissional para nos ajudar você aí de casa a resolver essas questões. Agora, Miriam, me conta aqui uma coisa. Como eu estava falando que nós temos os terapeutas para nos auxiliar a nos conhecer, Sim. Existe alguma resistência? Você vê as pessoas falam assim, você induz a pessoa a ver o problema dela. Depois ela olha para você, não é bem assim não. Tem isso? Mas tem demais. Isso é uma coisa que acontece muito e é muito interessante, porque eu até vou contar uma história para você aqui. Muitas vezes as pessoas saem do meu consultório bravas comigo. Tipo assim, quem é você para falar isso sobre mim? Né? Porque elas mesmas não identificam, mas sem dúvida nenhuma a importância de autoconhecimento, a importância das terapias. Então, respondendo a você, sim, muitas vezes a gente encontra este contraponto né, do paciente para com a terapia, seja ela qual for, porém, faz parte do processo de crescimento desse indivíduo. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Chega um ponto em que ele vai compreender e tá tudo certo. Eu acho que esse trabalho é muito interessante que vocês, profissionais dessa área, fazem, porque vocês, assim, de repente, acorda a gente. Opa, acorda aí. Exato. Aí a pessoa sai brava com você, depois ela fica pensando, mas eu acho que ela tá certa. Exatamente. Aí volta. Não, sempre voltam. O bom é que sempre voltam. Significa dizer que eles realmente compreendem, né, a questão e para que eles estão ali. Porque quando a gente vai mexer em algo, é sempre muito desconfortável. Eu costumo dizer, inclusive, que mudanças são muito desconfortáveis. Seja ela para melhor, inclusive, na maioria das vezes a gente está mudando ou tentando mudar para melhor, né? O desconforto de tirar as coisas do lugar para colocar e reorganizá-la. Isso causa um desconforto. Quem causou isso
nesse caso o terapeuta, a Miriam, e aí vai ser ruim. Mas em seguida, quando você sente que você chegou no lugar, que você compreende quem você é, as coisas melhoram muito, com certeza. E o sono, inclusive. Ninguém quer sair da zona de conforto, né, Miriam? Ninguém. Aí você chega na alma da pessoa, dá uma bagunçada, mas você fala, ó, eu vou consertar tudo. Até chegar nessa compreensão, ponto, né? É muito. Até chegar nesse ponto, realmente as pessoas penam um pouco. Algumas não, já chegam meio prontas, já sabendo até algumas questões que precisam ser resolvidas. Outras, quando a gente precisa entrar no processo, é um pouco mais difícil. Mas elas se entregam no fim. Mas isso para você é prazer, não é? Muito prazeroso. Isso para mim eu digo, é minha vida, assim. Eu não vivo, eu acredito que você não vive sem o seu trabalho, porque você tem esse sorrisão aí, da mesma maneira, assim. Para mim isso é muito prazeroso e é sempre bom ver alguém, né, entrando no processo. Tem mais perguntas aí dos nossos telespectadores? Bora ver. Meu nome é Célia Chaves. Eu gostaria de saber se eu tomar um chazinho melhora a insônia. Sim, Célia, se você tomar um chá melhora, sim. Porém, é importante também a gente dizer o seguinte, não adianta eu estar hoje com insônia e dizer assim, vou ali tomar um chá que eu vou melhorar. Eu preciso compreender que também é um processo. Então, meu organismo está em deficiência de algo que precisa ser reposto. Então, para que você veja um efeito, para que você tenha uma noção do que é bom para você, pelo menos 3 dias consecutivos, tomando 3 vezes ao dia, o chá, seja ele qual for, com parcimônia. Eu vou ensinar aqui como é que faz, as quantidades, as pessoas erram muito nisso, mas sim, ajuda demais porque ele vai trazer um relaxamento e um equilíbrio. Porém, lembrando que, de novo, eu preciso entender por que aquilo aconteceu comigo. Não adianta só eu tomar o chá. Então vamos chamar a parcimônia e vamos começar a fazer o chá? Vamos lá fazer um chá, vamos lá. Eu tenho aqui, gente, uma aguinha já fervendo. Eu vou pegar a minha xícara e vou mostrar para vocês. Primeiro, eu quero mostrar como eu faria um chá de ervas secas. Estou aqui, ervas secas, tá vendo? E isso pode ser qualquer coisa. Nesse caso aqui, a gente tem um chamate, mas poderia ser qualquer uma das outras que eu vou citar aqui para vocês, assim, dessa forma. Eu quero pegar com a mão para que vocês vejam o tanto para uma xícara. Vocês vão achar estranho, porém é isso. Olha aqui, meu dedinho, dá para chegar? Acho que eu vou pôr na mão. Põe na palma. É um punhadinho, gente, olha só, eu peguei muito. Olha que tantinho de erva que eu vou colocar nessa xicrinha. É suficiente para uma xícara? Suficiente passado. Olha uma só. aguinha fervendo, de preferência, eu não coloco em infusão normalmente, tá? Eu coloco aqui uma aguinha fervendo. E a nossa chaleira é tão linda, Linda, né? maravilhosa. Eu amei essa chaleira, amei essas xícaras. Aliás, essa bancada tá linda, não tá? Combinou com a gente, né? Não é? Porque a gente é linda, né? Nossa, igual o telespectador maravilhoso. Porque para vocês a gente precisa estar linda e a gente está linda assim, e com isso tudo lindo é para vocês. Com certeza. Para cada um de vocês que está aí do outro lado. Colocando aqui, a gente tampa, abafa, espera por mais ou menos uns 5 minutos e aí eu posso ingerir o chá. Lembrando que, com a quantidade que eu coloquei, se puder focar aqui, aí isso... Ai, derrubei um pouquinho. Veja que é bem pouquinho e a cor vai ficar quase translúcida. É porque as pessoas têm o hábito de fazer chá tinta. E aí eu preciso dar uma informação que é muito séria. Todas as vezes, já tive algumas vezes falando sobre isso e eu gosto de repetir. Isso pode se tornar um problema. A gente tem uma nomenclatura que chama-se patogenesia. É a patologia a partir do remédio, da planta, ou seja lá do que for que eu estiver usando. Então, se eu coloco em grande quantidade, eu posso acometer aqui um sobrecarregamento no meu fígado, por exemplo, que é o principal órgão, né, que vai ser cometido quando eu bebo algo. Não é só bebida alcoólica, tá, gente? A gente pensa que é só bebida alcoólica, mas não é, não. Então, assim, pode acontecer do meu fígado ficar sobrecarregado e eu passar mal. Pode acontecer de eu tomar um chá que ele é super ativo, por exemplo, o chá verde, o chá branco, o chá preto. São chás que precisam tomar muito cuidado com eles, porque eles vão
trazer mais, vão acelerar a minha corrente sanguínea e, em contrapartida, podem subir muito, elevar muito a minha pressão. Então, quem tem pressão alta tem que tomar cuidado. Quem tem pressão baixa, por exemplo, esse chá que eu estou fazendo, que é um chá mate, é um chá clássico, né? Ele, é assim, todos podem, mas ainda assim precisa tomar cuidado. Se ele estiver muito forte, ele pode fazer mal. Tudo é questão de dose. Tudo é uma questão de dose. Como na homeopatia a gente diz, né? Eu preciso tirar a substância. Na homeopatia a gente tira a substância ativa e fica com a substância vibracional do medicamento. Então, Olha. Você pensa na homeopatia, e se eu fazer aqui uma homeopatia de maracujá, quando você vai fazer um teste, provavelmente você não vai achar nenhum resquício de maracujá na minha homeopatia. Olha que Vai interessante. ter só a vibração dele, porque todos os aspectos que poderiam causar algo negativamente estarão fora. E o chá, então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Aqui nesse chá, por exemplo, ele já passou os 5 minutinhos. Passou os 5 minutinhos. Aí eu tenho que coar? Ou Eu coo. Eu coloquei aqui assim para que vocês pudessem ver, tá? Mas eu vou coar esse chá. Você consegue olhar dentro, olha lá a corzinha que ele ficou. Nossa, mas é só uma aguinha meio suja. Não é não, esse aqui é o chá. Tem o princípio Isso. ativo. Aí eu coaria, né? Eu coloquei a erva para vocês entenderem, mas também eu poderia ter feito com um saquinho, um sachêzinho aqui, que eu colocaria o sachê e ficaria ótimo também. Hoje o nosso assunto é insônia. Nós estamos falando com essa terapeuta maravilhosa, ela é fitoterapeuta também. E hoje nós estamos falando sobre como a gente pode ter ajuda dos chás, das folhas, das ervas, tanto naturais quanto secas. Olha aqui que bonitinho que ela já trouxe pra gente, ó. Camomila, alecrim. Alecrim, gente, é tão versátil, né? Você bota num lombo pra assar, fica uma delícia. Faz um chazinho, fica melhor ainda. E eu já tô aqui tomando meu chá, porque aqui em Goiânia, eu não sei como é que tá o tempo aí na sua cidade, mas aqui ontem choveu e hoje tá assim meio nubladão, né? O tempo muda, aí começa o tosse pra aqui, tosse pra ali. E por falar em tosse, você já se vacinou? Vacinar é muito importante, viu? Principalmente as pessoas que estão na faixa etária para tomar a H1N1. Faça isso. Leve seu vovô, sua vovó, vá tomar a vacina, porque gripe, gente, ó, é sério, viu? E olha, chazinho sempre. E hoje no nosso programa, como eu disse, tá repleto de coisas boas e daqui a pouquinho a gente vai conversar com as nossas convidadas, né? Nós vamos falar sobre quem dorme bem, quem não dorme bem. Tem muita coisa rolando ainda no nosso programa. Ó, ainda tem até biscoitinho, olha, gente, para acompanhar o chá. Bom demais, né? Eu quero saber uma coisa aqui também de você, Miriam. Qual que é a diferença do chá natural, que eu vou pegar, como eu já falei, e esse que está no saquinho? Então, eu trouxe 3 versões diferentes exatamente para que a gente pudesse falar sobre isso, né? Nós temos in natura, temos o saquinho, ele tá seco, é uma ervinha seca no saquinho, e a ervinha para colocar na fervura. Eu sempre indico e sempre acho melhor usar a erva fresca. Ah, tá. Porque ela tem mais propriedades, ela tá mais concentrada, apesar de ter também a ideia de que quando resseca, né, quando seca a erva, ela concentra mais. Há controvérsias, se tiver in natura, muito melhor. Caso não tenha, primeira opção seriam as sequinhas, que eu tenho mesmo o alecrim. O alecrim, inclusive, eu posso comprar no supermercado, como você falou, para fazer uma comidinha, né? E ele é ótimo, muito versátil, um tempero. E entre outras ervas que eu compro em saquinhos e aí eu faço naquela quantidadezinha que nós recomendamos. Não acho, não tem como, eu uso então os sachêzinhos. E esse vai em último Prático, porque é prático, né? Porque ele é realmente mais fácil de ser usado. Porém, sempre nessa ordem é muito melhor, com absoluta certeza. Me lembrei aqui, quando eu tinha o meu filho bebezinho, que eu dava para ele chá de poejo.
Bebezinho, assim, pode tomar chá Você dava para barriga. Para barriga, Né? para as cólicazinhas. Para as cólicazinhas, sim, pode. E aí, no caso dos bebês, gente, maior ainda é o cuidado. Se nós fizermos aquele chazinho com aquela aguinha que parecia que não tinha nada, o deles, então, tem que aí parecer menos ainda, porque eles são muito sensíveis. E sempre é bom pensar no que eu estou dando, porque às vezes eu estou dando um chá pensando que eu estou ajudando a barriguinha dele, mas, como eu disse anteriormente, eu posso estar prejudicando outra coisa, né? Eu posso estar prejudicando um fígado, uma digestão. Então, tem que tomar muito cuidado com as crianças. Sendo assim, tem um aqui, inclusive, que eu vou falar dele depois, que ajuda muito os bebês em todos os aspectos. Não, fala agora. Já vou contar o segredo? Conta, conta. Chá de alface. Parece, eu cheguei aqui no estúdio com chá de alface, as pessoas falaram, gente, chá de alface? E aí eu quero mostrar o seguinte, da folha bacana, mas se você fizer desse brotinho aqui, que é a pontinha do alface, aquela que às vezes as pessoas até jogam fora, né? Esse aqui ainda é melhor. Só que, vamos pensar num bebê, então? Eu vou cortar aqui. Vamos pensar num bebê. Eu vou fazer uma chuquinha, já que é bebê. Não é nem uma mamadeira, né? É uma chuquinha pitica. Então, eu vou cortar assim, olha, gente. Olha o tanto. Presta atenção nisso. Olha a fatia a espessura da fatia que eu cortei para fazer uma chuquinha para dar para o meu bebê. E ainda tem mais. Essa fatiazinha aqui, eu consigo fazer pelo menos 2 chuquinhas. Nossa! E eu devo dar muito em quantidade? Não. Eu devo dar metade de uma chuca de manhã, metade mais no final do dia, metade mais à noitinha, já é suficiente, tá? Os bebês a gente tem que tomar muito cuidado com eles. No bloco anterior, você estava falando que a pessoa que tem insônia, que ela deve tomar 3 vezes ao dia. Aí a dona de casa está pensando assim, mas será que se eu for tomar esse chá de manhã, de tarde e assim lá para 7 horas da noite, eu não vou ficar com sono o dia inteiro, não? De forma alguma, é exatamente o que eu disse. Ele tem um tempo para funcionar, o seu organismo precisa entender que você está recebendo aquilo. Agora, é claro, cada organismo, como eu disse, aqui nós estamos falando de uma forma que a gente está meio generalizando. Eu não sei você, né, como você especificamente funciona para cada uma dessas ervas. A observação, a autoobservação é fundamental. Então, eu tomo de manhã e quando eu falo 3 vezes ao dia, eu estou falando uma xícara pequena, não é para tomar 1 litro, né? Então, eu tomo uma xícara pequena de manhã e aí eu vou acostumando o meu organismo, eu vou mostrando para ele que ele pode trazer, então, o que eu espero do chá, nesse caso, me deixar mais calmo, mais tranquilo, baixar a minha mente para que eu tenha uma boa noite de sono. Não, você fala de um jeito que dá vontade de tomar esse chá todo dia agora. Ela é muito zen, gente, adorei. Olha, agora nós vamos com mais perguntas das ruas. Fala, povo! Sou Andréa Celestino. Tem algum hábito que ajuda na insônia? A Andréia tem vários hábitos que ajudam a não tê-la e que, inclusive, ajuda a tê-la, né? Porque, assim, tem alguns hábitos que a gente tem no corriqueiro do dia que promove a nossa insônia, inclusive. Lembrando que Daiane, né, que fez a pergunta, Daiane é assim, olha, lembrando que alguns alimentos, eles podem ajudar nessa insônia. Olha só, ajudar a insônia, é triste falar isso, né? Mas alguns alimentos, então assim, ter uma alimentação um pouco mais leve à noite, comer um pouco, pensando assim, umas 4 horas antes de dormir, para que você faça a digestão, porque a gente está falando de insônia e não adianta a gente levar só a insônia para ansiedade, estresse, correria. Não, existem fatores fisiológicos que causam isso também. Então, eu como muito, vou dormir, provavelmente eu terei dificuldades, né? E aí, poxa, eu estou sem dormir, estou doente. Não, talvez eu tenha comido alguma coisa. O café, algumas pessoas tomam café e é ok tomar café. Outras pessoas, se tomar um café 2 horas da tarde, e eu já tive isso no consultório, pessoas que identificaram que o café, depois do almoço, aquela xicrinha de café, comprometia o sono. Se eu tomar aqueles refrigerantes cola, é só tomar e já era o sono. Aí eu vou te dizer, não só eles, o refrigerante como um todo. Todo, né? O refrigerante como um todo, ele também acaba cometendo esse tipo de insônia. Então, veja, é tão delicado esse assunto, porque
Pode ser várias coisas. Porém, a pergunta da Daiane foi: o que eu devo fazer para não tê-lo, né? Qual o processo? Então, assim, tentar desligar o celular. A gente está com hábito de celular, de mídias, né? Então, assim, tentar desligar o celular pelo menos meia hora. Eu ia falar 2, tá, gente? Mas Você exigindo muito. Eu acho que vocês iam ficar muito bravas comigo, então eu prefiro, assim, meia horinha antes, você tira o celular. Na hora de deitar, não leve o celular para a cama, deixe ele um pouco distante. Procure fazer uma meditação, uma oração, se conecta com algo que baixe um pouco essa correria e esse estresse de adrenalina que a gente vem no dia a dia. Isso ajuda muito. Nós vamos colocar mais gente nessa roda de conversa. Miriam, você me espera aqui um pouquinho, que eu tenho muito que falar com você ainda. Estou aqui com o meu chazinho. E a gente vai agora... Olha quem está aqui na minha sala, no meu sofá maravilhoso. Estreando. Bom dia! Bom dia, Cleide, tudo bem? Bom dia você de casa que está aqui nos acompanhando nessa quinta-feira, né? Bom dia, irmã Márcia. Bom dia você também que nos acompanha através da TV Pai Eterno. Eu acho que esse assunto está mexendo muito com a gente, né? Muito. A gente ficou aqui nos bastidores conversando já. E vocês vão descobrir por que nós somos escolhidas. Então bora lá. Vamos começar pela Dai, né? Você disse que dorme com facilidade ou com dificuldade? Qual que é o seu problema? Cleidinha, você já ouviu falar aquele ditado, a famosa mulher DVD? Não. Deitou, virou, dormiu? Essa sou eu. Pessoa muito fácil de dormir. Eu costumo dizer assim, que se eu dei boa noite, acabou. Eu me desconecto naquele momento, eu viro pro lado, eu dormi e aí é só no outro dia. Nossa, que ótimo. Nada te preocupa? Se você tá com problema, você... Não, aí assim, né? Claro que não é... O sono de hoje ainda não é o sono que eu tinha na minha adolescência, na infância. Quando eu tô muito acelerada, por conta dos vários trabalhos que a gente desempenha, não só aqui, mas fora também, e eu fico com um pouquinho de ansiedade, então às vezes atrapalha um pouquinho a noite na hora de dormir. Mas nem sempre. Via de regra, eu costumo ter uma noite muito, muito tranquila, costumo dormir bem, descansar para o outro dia começar tudo de novo. E a senhora, irmã? Eu sou, se você é DVD, eu sou DVMD. Que quer dizer? Deitou, virou, não dormiu. Por que, Senhor da glória? Eu já tenho várias dificuldades para dormir, né? Desde sempre? Não, eu quando criança dormia cedo, dormia a noite inteira, na minha adolescência também. Meu problema de dormir começou na faculdade, que depois da faculdade eu ia estudar. E aí habituei a dormir muito tarde, 1h30 da manhã, porque a gente trabalhava o dia inteiro, daí tinha que estudar à noite, né? Eu fazia o curso de matemática, um curso muito, como todos, muito puxado, tinha que ficar resolvendo os problemas e virou um problema. Ué, matemática, irmã? É. Por que matemática? Eu gosto muito dos números. Eu sou conhecida por gostar dos números. Além dessa missão religiosa, atua na área? Agora não diretamente, mas eu fui professora 10 anos. Olha! Né? Mas hoje, dentro da congregação, eu gosto de trabalhar com a parte administrativa, né? As prestações de contas. Eu me identifico com essa área. Não, e é muito interessante, porque precisa de profissionais em todas as áreas de uma instituição assim, né? Sim, e na minha congregação, mas eu já descobri alguns meios para resolver esse problema de dormir mal, né? Eu já descobri o horário que eu durmo melhor. Eu gosto muito por exemplo, eu posso ficar acordada até 2 horas da manhã, mas se eu ficar acordada das 5 horas da manhã até 7, aí meu humor fica atrapalhado. Ô, Miriam, olha o que a irmã está dizendo, que ela encontrou o ponto dela, o horário que ela dorme melhor. E esse tipo de queixa você já ouviu assim no seu consultório? Sim. Qual que é o horário? E você já ajudou a pessoa a encontrar esse horário? Sim. E inclusive nós falamos sobre isso há pouco, né? Quando eu disse, algumas pessoas elas precisam descobrir qual é o tempo delas, né? Não necessariamente. Aí eu tenho uma pergunta, inclusive para as duas. Vocês estavam falando e aí me chama a atenção o seguinte. Vamos começar com a irmã?
esse seu sono é um sono de qualidade? Você se sente revigorada a partir desse sono? Eu sinto, porque além de escolher os horários, a gente ter a possibilidade desse autoconhecimento, de me conhecer, saber as minhas limitações, tem também as limitações físicas, né? Já na idade tão nova que sou, e sou mesmo, né? Porque sou jovem de coração, mas eu tenho 56 anos, aí já aparece a dorzinha no joelho, da coluna. Isso também dificulta muito o nosso sono, né? O meu sono, no caso. Mas eu tenho um caminho muito importante, que é a vida de oração. Né? Então, quando eu me deito e dependendo de como eu estou, né, eu vou me entregando para o Pai, né, pedindo que Ele cuide do meu sono, que Nossa Senhora venha me cobrir com seu manto, né? Aí eu até disse assim, eu começo a rezar o terço e durmo. Quando a conversa que a gente estava ali nos bastidores, o Wilker chegou e falou assim, irmã, como que a senhora dorme rezando o terço? Eu falei assim, pelo menos tá rezando, vai dormir abençoada, né? Exatamente. Porque você diz que começa a contar a carneirinha e você perde as contas, e aí você fica nervoso. Ao invés de você dormir, você acaba estressando e ficando acordado. A irmã não, ela vai acalmando e ela ainda dorme abençoada. Qual é a pergunta que você queria fazer? Então, mas ainda quero só colocar ainda a questão da irmã, que é exatamente isso, né? A questão do carneirinho, a questão do terço, é você encontrar algo que te alivie, que te traga para aquela energia de tranquilidade. E é importantíssimo isso, perfeito. E o tempo, inclusive, né, que nós estávamos falando, o tempo de cada um. Para ela esse tempo está ótimo, perfeito. E quanto à idade, eu tenho que te dizer o seguinte, já pela Organização Mundial de Saúde, hoje é considerado idoso a partir dos 70 anos. Então você ainda é uma jovem, e nem é uma jovem senhora, tá? É só uma jovem. Aproveite Muito isso. obrigada. Então eu tô jovem também. Exatamente, são todos jovens. E quanto a ela, eu queria dizer assim, você falou deito e durma, né? DVD, adorei, nunca tinha escutado essa história. Vou usar isso agora também, tipo, como é que é seu sono? DVD ou DV? ND. Ok, vou aproveitar. Seu sono é reparador? No dia seguinte você acorda com disposição? Sim, você inclusive sente... o dia que eu não consigo dormir direito, que, por exemplo, eu tenho alguma interrupção na noite que eu para mim, o sono reparador, eu tenho que deitar e acordar no outro dia cedo. E eu falo cedo porque eu costumo fazer atividade física 6 horas da manhã. Então, eu acordo ali por volta de 5, 5 e meia da manhã. Então, o meu sono reparador, ele fica ali na faixa das 10 horas até as 5 horas da manhã. Isso, para mim, já é suficiente. Se nesse intervalo de tempo eu acordei para ir no banheiro, ou então eu tô passando mal à noite, que geralmente acontece com uma crise de tosse, ou alguma outra coisa que me dê um desconforto, aí eu já não tenho esse sono reparador. Aí eu posso até ter dormido à noite e com esses intervalos de acordar, mas aí no outro dia eu tô cansada. Então, assim, a noite que eu durmo mesmo, que eu deito e acordo só na hora que eu tenho que levantar, então é a noite que realmente, pra mim, foi a noite mais bem dormida. É porque nesse quesito eu queria fazer só uma observação. Muitas vezes as pessoas acham que dormiram uma noite toda, ou um período, como as pessoas falam, 8 horas, né, e tal, 8 horas é o padrão de dormir bem, que isso faz com que a pessoa tenha um bom dia, e não necessariamente. Porque você pode estar dormindo e este sono não ser reparador. E aí você acorda no dia seguinte, até de manhã eu acordo, que legal, levanto da cama, vou lá e tal, começo meu dia, começo a fazer as minhas coisas, e aí a minha energia começa a cair, né? Aí você começa naquele slow motion, assim, você começa a fazer um movimento que você fala, o que está acontecendo? Ah, mas é normal, chegou no meio do dia. Não necessariamente é normal, por isso eu te fiz essa pergunta. Essa observação, né, de como eu durmo, eu acho que foi bom esse sono, e o decorrer do dia até a próxima hora de dormir, como é que eu me comporto? Nesse caso, mas então você disse que para você é legal. É legal. É raro, às vezes, assim, de acontecer, de ter essas interrupções à noite, e aí quando eu vou, no decorrer do dia, aí eu sinto essa sonolência que você falou. Mas quando eu consigo dormir e eu não tenho interrupção nenhuma de sono,
Aí o dia pra mim rende Vai. tranquilamente. Ótimo, parabéns. Vocês ficam quietinhas aí, porque nós vamos fazer mais um chazinho. Vocês estão morrendo de inveja de mim. Ah, tô morrendo de vontade de tomar esse chá, Cleide. Vamos fazer mais um chazinho? Vamos sim, não precisa ter inveja, É, nós vamos não. tomar chá, todo mundo vai tomar chá. Isso, que a gente vai fazer um chá agora. Eu quero usar o maracujá. Essa frutinha maravilhosa, que deliciosa. Chá de maracujá. Perfumadíssima. Eu já vi suco, mousse, Né? até farofa de maracujá eu já vi. Até caipirinha de maracujá. Batida. Batida. E chá. É, nunca. Então, mas vocês já devem ter ouvido que muitas pessoas que estão em processo depressivo ou coisas assim tomam alguma coisa relacionada ao maracujá. Na passiflora. Não, passiflora é outra coisa. Maracujá tem outro nome, mas assim, eu nem vou falar porque tem um nome comercial que foi estabelecido. Mas uso o maracujá para baixar a intensidade do estresse ou até num processo depressivo, que não é muito bom. Porém, a gente fala sobre isso depois. Mas o maracujá, ele tem uma propriedade, e é a casca, tá, gente? Eu falo muito, as pessoas jogam fora o principal das coisas, que é essa casquinha maravilhosa aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui é onde tem quase todas as propriedades necessárias para que a gente faça um bom uso. Inclusive, vende-se já a farinha, né? Seca, bate essa casca. Então eu vou ensinar outra coisa para vocês aqui. Vou sair um pouquinho do nosso chá e dizer para vocês. Compraram o maracujá, fez o suquinho, pega essa casca, coloca ela para secar. Pode ser secar no tempo ou pode pôr no forno. Baixa no liquidificador e acrescenta isso ao seu suco, à sua comida. Eu vou cozinhar, fazer feijão, fazer alguma coisa, eu acrescento um pouquinho para a família. Para todos, porque vai trazer um benefício muito grande para todo mundo, não só no sono, como também nessa questão de se sentir mais calmo. Serve também para pet? Serve para pet, serve Eu sim. tenho um danado lá em casa. É? Tem. Vou botar na ração dele. Eu tenho uma danadinha também, mas ela é boazinha, assim, mas serve sim, serve. Então, aí tomando cuidado, no caso, a gente já passou para os pets, mas é isso. Você vê que interessante o que nós falamos? Talvez o seu pet ser muito agitado, muito levado, danadinho, como você falou, pode te causar um desconforto e uma preocupação que acomete, inclusive, o seu sono. Sim. Você vê que interessante? É uma coisa que ninguém nem pensaria em falar e que, na realidade, pode acontecer. Pode acontecer. Eu fico preocupada dele latir, acordar um vizinho, eu fico preocupada dele fazer alguma coisa na casa, estragar alguma coisa, e aí eu estou sempre em alerta. Não é um sono reparador. Ah, sim. Bom, voltando para o nosso maracujá, a gente vai pegar numa chaleira, essa chaleira já está com uma água fervente, e nesse caso, eu disse aqui, em outros momentos que não deveria, mas nesse caso, especificamente, por ser uma casca in natura, eu jogo aqui, eu tenho meio litro aqui de água fervendo, eu vou colocar umas 4 casquinhas, de novo, eu quero que vocês vejam aqui. Tirou a polpa. Tirei a polpa, tenho só a casca, tá vendo? A espessura dela também não é muito. Então eu coloco 4 pedacinhos desses, ou se eu quiser cortar um maior. Vou abafar isso e deixar aqui por pelo menos 10 minutos. De 10 a 15 minutos é o ideal para que ele tire todo as propriedades necessárias do maracujá e vou bebê-lo. Eu posso beber quentinho, com biscoitinho, e posso também colocar na geladeira e ir tomando durante o dia. Legal. Este, inclusive, veja, por isso eu falo, tem alguns que não dá pra gente pôr todo mundo na caixa. Esse, inclusive, é um que eu posso ir tomando durante o dia em pequenas quantidades. Olha, o interessante aqui desse chá, gente, é que antes de começar o programa, eu estava numa crise de tosse aqui por conta da mudança de tempo que eu falei para vocês. Aí eu tomei uma xícara de chá. Depois a gente conversando, eu tomei mais uma. E agora eu já estou na minha 3ª xícara de chá. Eu costumo tomar chá, sempre tomei chá, sem açúcar. Colocando açúcar, interfere nas propriedades? Na qualidade do chá,
Não interfere. Não, mas é sempre melhor você tomar ele, porque ele já é saboroso, né? Ele já é aromatizante. Então é sempre melhor sem o açúcar. Mas não interfere, não. É que o açúcar vai interferir em outras coisas, inclusive o açúcar entra naquela escala que eu falei das cafeínas. O açúcar também é um energético. Então pensa, tô morrendo lá de insônia. Vou ali tomar um chazinho. Aí eu vou e encho meu chá de açúcar. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar ligada e vou falar, aquela pessoa que foi lá, falou do chá, não funcionou. Não funcionou. Na realidade, o açúcar ele pode ser também um estimulante muito forte. Então, quanto menos açúcar é melhor. Vamos continuar com os nossos chás. Eu vou chamar a Miriam para sentar aqui conosco. Vem cá. Traga aí logo o chá, né? Vamos trazer pra vocês o chá de maracujá que ela fez? Então, eu primeiro vou servir vocês, depois eu sento. Pode ser? Pode ser. Então, pode servir, então. Com licença. Vou servir aqui. Olha só, esse aqui já é o de maracujá. Vocês vão sentir um gostinho bem leve. Hoje a senhora vai dormir calminha. Mas ela dorme calminha, ela só dorme pouquinho, não é? As minhas irmãs dizem lá em casa assim, Aqui de manhã, ela ainda não acordou. Vou colocar a minha chaleira linda azul no lugar. Deixa eu pegar esse tablet Como aqui, porque eu vou eu? sentar na ponta. Vou deixar ele aqui e você vai sentar aqui, mais perto da Dai. Vou e pegar eu vou o meu chazinho, né, Isso, gente? pega o seu. Porque, tipo, vocês vão beber e eu não? Como assim? Ô, irmã, Você quer eu que eu acho sente sente aonde? aqui, bem pertinho da Dai. Que bom. Irmã, Chega, Cleide. falando de chá, tem biscoitinho também, viu, gente? Pode pegar. A senhora falar que quando começa a rezar, dorme. Sabe o que acontece comigo? Quando eu vejo o Padre João Paulo. Sério. Ele me dá uma paz. Verdade. Não é? Verdade. Não é, Dai? Não E é é assim? unânime essa conversa, viu? Todo mundo que fala. Conversar com o Padre João Paulo tira toda a ansiedade que tem perto da gente. Ele transmite isso, né? Quando ele tá pregando, até mesmo no convívio que às vezes a gente encontra com ele no corredor, eu costumo falar assim, gente, eu ganhei meu dia, porque eu encontrei com o Padre João Paulo e ele tirou todas as energias ruins que estavam ao meu redor. É bom que nem dá pra brigar com ele, né? Não dá. É isso mesmo, gente. Tem mais pergunta de telespectador? O negócio hoje aqui tá animadíssimo. Bora ver. Tá aqui, ó. A Ariane Lima, de Belo Horizonte. Oi, BH! Está nos acompanhando e tem uma pergunta. Ela disse, eu tenho muitos problemas de sono e me dá uma inquietação nas pernas. O que posso fazer para melhorar isso? Eu estou adorando o programa. Abraço. Obrigada pela pergunta. Então, obrigada também, agradeço, que bom saber que vocês estão gostando. Inquietação na perna, nós temos uma questão aí envolvida com a ansiedade. Que inclusive a gente fala que é uma síndrome, né? Quando a pessoa para e fica fazendo esse movimento nas pernas. Então, talvez não esteja relacionado uma coisa com a outra, ou a sua falta de sono é uma coisa de ansiedade. Precisa ser olhada. O que você pode fazer? Eu volto então com aquela mesma fala anterior. Tente se aquietar a mente. Tente aquietar o coração, faça uma oração, né, um terço, tire o celular de perto, escute uma música tranquila, que provavelmente isso vai ser bom. E um outro detalhe, ao deitar-se, coloque um travesseiro entre as pernas e tente deitar numa posição fetal para um primeiro sono. Isso também vai te ajudar bastante nessa questão desses espasmos musculares que você tem nas pernas. Ok. A Sandra Bart participou pelas redes sociais e disse que lá em Blumenau, Santa Catarina, está com um sol lindíssimo, mas que está frio demais. Um abraço para você, Sandra. Obrigada por sua participação. Eu quero isso, todo dia. Participação. E não se esqueça que você é meu repórter. Gente, muito obrigada. Infelizmente está acabando. A gente deveria conversar aqui mais tempo, né? Nosso chá. Ai, adorei, Uma boa irmã. noite de sono. Amém. Muito obrigada. Bênção do Pai Eterno para vocês, viu, gente? Obrigada, Amém. Cleide, pelo Pra senhora convite. também. Obrigada. É sempre bom estar aqui. A gente reluta, não nada, mas é sempre bom estar aqui. Ai, que bom. Adorei também.